Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Aqui é a professora Vilma e eu estou aqui para o nosso primeiro versículo em inglês. Um prazer estar com vocês aqui nessa sua jornada com uma fluência no inglês e também nessa sua caminhada junto à palavra do Senhor, né? Nós vamos caminhar juntos, trabalhar juntos e eu tenho certeza que vocês vão chegar aonde vocês querem chegar. Vamos lá então? Vamos começar com o nosso primeiro versículo? Muito bem, vamos ver o que foi que eu escolhi aqui para trabalharmos juntos. Vou dividir aqui a nossa tela. Ok? Estão me vendo bem? Continua ainda um pouco rouca, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui meus óculos. Olha que versículo interessante. Vamos começar com o inglês. Vocês vão se acostumando com o som, ok? Proverbs 16:3. Ok? Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Novamente. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Muito bem, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Primeiro, nós temos que entender o que esse versículo está nos dizendo, certo? Então, só para a gente relembrar, os provérbios que foram escritos pelo rei Salomão, filho de Davi, certo? Que ele é considerado o homem mais sábio do mundo. E por quê? Porque ele fez um pedido, o Senhor disse a ele, peça-me o que quiser. O que foi que ele pediu? Pai, eu quero sabedoria. Sabedoria para eu poder liderar o teu povo. Deus ficou tão impressionado com esse pedido, que ele disse assim, porque você me pediu sabedoria, você vai receber não só sabedoria, mas todas as outras coisas. Não foi assim? Muito bem. Então, outra coisa que é muito importante a respeito dos provérbios, Proverbs, é que os provérbios não são as promessas do Senhor para a nossa vida. Não. Os provérbios são ensinamentos de Salomão, certo? Baseado em quê? Baseado nas suas observações, ok? A respeito da sua vivência. Então, e o começo, esses ensinamentos eram mais direcionados aos seus filhos, ok? Depois, ele passou a falar com as pessoas em geral, certo? Então, muito bem. Consagre ao Senhor. Commit to the Lord. Commit to. Você sabe que quando a gente vai pesquisar, lá em hebraico, esse commit to, lá no original, o que é que quer dizer commit to? Consagra ao Senhor, muito bem. Mas, quer dizer, sabe o quê? Roll on. Roll long. O que é esse roll on? Sabe como uma bola? A gente rola a bola? Então, roll on. A gente está rolando a bola. É o seguinte. Vamos usar o futebol? Futebol, a bola não rola? Lá no gramado? Lá no campo?
Então, o que que acontece? A gente passa uma bola de uma pessoa, de um jogador para o outro, não é assim? Roll on the ball, né? Então, aqui é o seguinte, esse roll on é passa a bola para o Senhor, ok? Consagre ao Senhor, passe a bola para o Senhor. Agora aqui, olha, consagre ao Senhor, commit to the Lord, commit to the Lord. Mas o quê? O que que é para a gente consagrar ao Senhor? Passar a bola para Ele, entendeu? Entregar nas mãos dele. O quê? Tudo, não é? Tudo. Tudo, aqui ó, whatever. 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 Um pouco mais britânico, whatever. Whatever. Mais americano, whatever. Whatever. Isso quer dizer o que quer que. Ok? Então, isso quer dizer tudo. Consagra ao Senhor tudo. Commit to the Lord whatever. Por que whatever? Porque, olha, é tudo. Tudo o que você faz. Nós não estamos falando simplesmente do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida conjugal, dos seus planos pessoais. Não, não é uma coisa em especial. É tudo. Tudo em inglês quer dizer everything. 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 Tudo. Ok? Por isso é o que quer que. Então, olha aqui, consagra ao Senhor tudo o que você faz. Commit to the Lord whatever you do. O que quer que você faça. Por isso que não está falando sobre o seu trabalho em especial, ou sobre os seus estudos, ou os seus planos em geral para o futuro. Não. É tudo. Everything. E como é que a gente faz os nossos planos? Começam aqui, né? A gente começa a ter ideias, aí a gente começa a planejar, começa a colocar no papel, começa a pensar, começa a desenvolver aquilo, não é? E aí depois que os nossos planos estão estabelecidos aqui, ou de repente já no papel, ou você já está começando algumas ações, aí o que que a gente faz? A gente vai lá e entrega para o Senhor, não é isso? Né? E os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a gente já pensou, criou na ideia, começamos a pensar, colocamos no papel, ou já planejamos, já temos um plano na nossa mente, já queremos partir para ação, aí a gente vai lá e entrega para o Senhor, não é isso? E aí os nossos planos vão ser o quê? Bem-sucedidos. Só que não é bem assim. Na verdade, é exatamente o contrário, ok? Porque o que que vem primeiro? Primeiro a consagração ao Senhor. Do quê? Tudo. Tudo. Tudo que a gente faz. Todos os nossos projetos, os nossos planejamentos, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos desejos. Então, primeiro, o que vem primeiro é isso, ó. Commit to the Lord. Você pega a bola e passa para o Senhor. Entendeu? Para quê? Para que Ele possa estabelecer os nossos planos. Não é isso? Como é que você estabelece uma empresa? Para você fundar a empresa, não é isso? Você criar a empresa. Começou com um projeto, com um plano, aí coloca no papel, depois você começa a tomar as ações. Não é isso? Então, aqui é exatamente o contrário. Deixe que o Senhor, né? Você vai parar com tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando. Deixe que o Senhor, você entrega tudo para Ele. Tudo. Todas as atividades. O que quer que você esteja pensando, planejando, você vai primeiro entregar para Ele. Passa a bola para Ele. Né? Consagra tudo a Ele. Tudo que você faz. Todo e qualquer tipo de atividade que você tenha. E aí, então, o Senhor vai
estabelecer, os seus planos serão bem-sucedidos. Por que eles serão bem-sucedidos? Porque não serão seus planos. Serão os planos que o Senhor estabeleceu para você. And He will establish your plans. É Ele que vai estabelecer. Porque quando a gente entrega tudo, aí sim, né? Porque eu sou o Senhor, sou eu que sei os planos que eu tenho para você, não é isso? Os planos de fazê-lo prosperar. Às vezes a gente tem planos que não são bons planos, né? Que a gente nem sabe colocar em prática. Né? E às vezes a gente coloca em prática e dá tudo errado. Por quê? Porque a gente inverte a ordem. Isso começa falando para mim. Eu sempre fui uma pessoa de tantos planos, tantos projetos. Eu com certeza inverti essa ordem, não é? Mas o Senhor nos ensina. Então, primeiro a gente entrega tudo e Ele vai trabalhando na nossa mente, Ele vai renovando a nossa mente, Ele vai colocando os planos dEle para a nossa vida na nossa mente. Então, primeiro a gente entrega, primeiro a gente consagra. O quê? Tudo. E Ele vai estabelecer os nossos planos. E tudo aquilo que é estabelecido pelo Senhor, não é? Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Ele sabe de todas as coisas. Aí, se os planos vêm do Senhor, com certeza serão bem-sucedidos. Então é isso. Primeiro a gente entrega tudo. Ele vai, então, estabelecer os nossos planos. Ele vai renovar as nossas mentes. Ele vai colocar os sonhos dele no nosso coração. Aí sim, nós vamos começar a fazer. Mas fazer o quê? Seguindo os planos do Senhor, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, né? Então não é primeiro a gente pensa, a gente planeja, depois a gente entrega esperando sermos abençoados. Não, meu irmão, minha irmã, não. Primeiro a gente entrega, passa a bola para Ele. Deixa que Ele trabalhe na nossa mente, no nosso coração. E aí Ele vai renovando a nossa mente, e aí Ele vai colocando os planos dEle no nosso coração. E aí sim, quando a gente começa a executar esses planos que vêm do Senhor, com certeza eles serão o quê? Bem-sucedidos. Certo? Esse é o nosso ensinamento de hoje. Vamos ver como é que isso fica, então, aqui? Vamos fazer aqui mais, né? Então, commit to the Lord. Consagra ao Senhor. O quê? Tudo o que você faz. Whatever you do. Whatever. Whatever. Ou whatever. Whatever you do. Né? E aí? E os seus planos serão bem-sucedidos. And He will establish your plans. Ele vai estabelecer os seus planos. Então vamos ver aqui em mais detalhes? Muito bem. Aqui está. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Vamos repetir comigo? Commit to the Lord, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. He will establish your plans. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Então, vamos ver aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Puxar mais para cá, ó. Puxar mais pertinho aqui, para que vocês possam me ver melhor. Muito bem, então, como sempre, eu gosto de dividir as classes de palavras para que vocês possam entender melhor o inglês. Então, começa com os verbos, né? Vocês que já assistiram as minhas lives, né? Eu gosto de começar com o tipo de palavras mais importantes. Então, os verbos, comunicação,
né? Então, vamos começar com os verbos. Commit. Commit to. Por que eu coloquei a proposição aqui? Lembre-se, muitos verbos são regidos de preposições. Então, em inglês, então é muito importante, quando você estudar o verbo, já estuda a preposição. Assim você não estuda coisas separadas, estuda junto. Commit to, né? E aqui, ó, é o imperativo, imperative. Tá dando uma ordem, né? Uma instrução. Então, o imperativo é usado como? Quando a gente está dando instrução. O médico, quando ele, né, nos receita, né? Tome 3 pílulas. E na receita, você está fazendo um bolo, né? Quebre 3 ovos, use uma xícara de farinha, não é assim? Então é imperativo, instrução, ordens. Então ele fala, consagra ao Senhor, entrega ao Senhor, né? Commit to the Lord. So commit to, consagre, entregue, ok? Próximo verbo, então vamos lá. Commit, vou marcar o verbo aqui. Aí, ó, do, que esse é o verbo fazer. O que quer que você faça, tudo que você faz. Tudo que você faz. Então, ó, verbo fazer. Do, ok? Do. Tem que fazer biquinho, meio francês. Do. O próximo verbo, olha, will. Eu tenho certeza que vocês acompanharam minhas lives. Vocês já sabem. Will é a ideia de futuro, né? No inglês, eles usam muito um verbo auxiliar junto do verbo principal, ok? Então, quando o will é o auxiliar que indica futuro, então aí eu vou precisar de um verbo principal, que é o quê? O verbo principal é que é o establish, de estabelecer, ó, establish, né? Então, quando você tem um verbo aqui que é o verbo auxiliar, ele está acompanhado de um verbo principal, e esse verbo principal, ele vai estar no infinitivo, in the infinitive. Primeira aula, não se preocupem. Se vocês assistiram as minhas lives, já estão acostumados com isso. Se não assistiram, primeira aula, não se preocupem. Conforme nós vamos caminhando, a gente vai fazer tantos exercícios semelhantes. O seu entendimento, fica tranquilo, você vai crescer em entendimento. Conforme a gente vai escutando mais e mais e mais da palavra do Senhor. Minha voz continua muito ruim, né? Mas eu estou melhorando, tá? E aí, não é isso? A gente vai escutando a palavra do Senhor, a nossa mente vai sendo renovada, e a gente cresce em entendimento. E no inglês vai ser a mesma coisa. Conforme vocês vão ouvindo o inglês, vão se expondo, vão crescer também em entendimento. E isso aqui vai começar a parecer simples para vocês, tá bom? Fechamos os verbos. Commit, consagre, entregue. Do, fazer. Will, que indica futuro. Establish, estabelecer. Certo? Porque aqui, ó, serão estabelecidos, né? Serão bem sucedidos. Muito bem? Então agora nós vamos aos substantivos. Nouns. Nouns, quer dizer substantivos. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, Lord. Lord, que é o Senhor, que está no singular. Singular. E aí o próximo é plans, que são os planos. Planos, plural, ok? Tá no plural. Plural. E aí nós vamos aqui para o pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então aqui eu tenho, ó, you, que quer dizer você. O inglês é uma língua simples. Então, you pode ser você e também pode ser vocês, tá bom? É uma forma só, tanto para singular quanto para plural. Por isso que eu não coloquei aqui, tá? Muito bem. Eu tenho you, você, e ele, he, né?
Então, commit to the Lord, né? Entrega ao Senhor, consagra ao Senhor. O quê? Tudo. Whatever you do. Tudo que você faz. And He will establish your plans. E os seus planos serão bem estabelecidos. Por quê? Porque Ele vai estabelecer os seus planos. Planos estabelecidos pelo Senhor são planos o quê? Bem-sucedidos. Muito bem. Aí eu tenho aqui o nosso pronome possessivo, né? Pronome possessivo, que eles chamam de possessive adjective. Não se preocupem com esses nomes, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, your. O que é your? Pronome possessivo. Seus planos. Seus planos. Olha aqui. Por que eu coloquei esse you aqui? Porque não é você? You é você. Como é que a gente vai fazer o pronome possessivo? You, você, pronome possessivo, your. You, your. Você, seus. Certo? Olha que simples. Você, you, your, seus. Né? Então, o pronome possessivo combina you, your. Você, seus. Tá? Aqui é seus, mas se fosse singular, também, porque esse your quer dizer seu, sua, seus, suas. Temos 4 formas no português, mas no inglês a gente tem uma única forma, your. Por isso que o inglês é muito mais simples, tá? Daqui a 3 meses, você vai me falar, você vai concordar comigo. Agora tá, ai meu Deus, tá tudo meio escuro. Não se preocupem, daqui a 3 meses, você vai concordar comigo. Seus planos, your plans. Seus planos, your plans. Ok? E aí, nós temos aqui um artigo definido. Que artigo definido? Ó, aqui, ó. The. Porque é o Senhor. Olha que interessante. The. Quer dizer o, a, os, as. Uma única palavrinha já cumpre as 4 funções. Ok? Então, the Lord, o Senhor. Muito bem? E eu tenho aqui uma preposição, não é? Porque eu separei aqui, eu coloquei junto com o verbo para vocês irem assimilando, commit to, mas eu separei aqui as preposições, que quer dizer também para, né? Ó, commit to, também, ó, aquele né, do francês, to, commit to, porque não é consagre ao Senhor, e também não pode ser entregue para o Senhor, não é? Não é? Rola a bola para o Senhor. Coloca na mão dele, joga na mão dele, commit, ok? E aí, eu coloquei aqui os conectores, que liga uma frase a outra, uma sentença a outra, né? Então tem aquele and, que é o nosso e. Muito simples, tenho certeza que vocês já sabem, porque a gente já viu isso várias vezes nas nossas lives. E agora é novidade, ó. Whatever. Whatever quer dizer, ó, o que quer que. Porque você vai entregar ao Senhor o que quer que você faça. Whatever you do. O que quer que você faça. Whatever you do, entrega, consagra ao Senhor. Por isso que eu falei, nós não estamos falando do seu trabalho, do seu estudo. Nós estamos falando de tudo, da sua vida pessoal, emocional, espiritual, financeira. Entrega tudo para Ele, certo? Para que deixe que Ele te guie, né? Muito bem. Whatever. E aqui nós fechamos, então, o nosso primeiro versículo, né? Provérbio 16:3. Lembrando que essas não são as promessas do Senhor, mas são os ensinamentos, as observações
de Salomão, que é considerado o homem mais sábio no mundo. Ok? Vamos lá. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. In English, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Again, de novo, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. Muito bem, professora, mas você já repetiu. Sabe, tanto a fé quanto a fluência no inglês vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir a língua inglesa. Então você tem que ser exposto, você tem que ouvir, ouvir, ouvir. A gente precisa de prática e repetição. Então isso faz parte aqui do nosso método de estudo. Prática e repetição. Ok, então essa foi a nossa primeira aula, o nosso primeiro versículo bíblico. A nossa próxima aula será agora a aula de inglês geral, já com o material na mão, certo? Que vocês vão poder assistir aqui mesmo na plataforma. Lembra? Vai ser aquela... Eu vou gravar naquela plataforma que é um espelho do seu material. Ok? Muito feliz de ter feito essa primeira aula com vocês, de participar dessa sua jornada, não só rumo à fluência, mas a sua caminhada na palavra do Senhor, para que a gente possa crescer juntos, ok? Então eu te vejo na nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. God bless you. Até mais.